Bom dia a todos os amados irmãos. Mais uma vez temos a alegria de podermos estar nos falando, meditando na palavra do Senhor. E nesses dias eu decidi estar meditando nos escritos de João, no seu evangelho, nas suas cartas, no livro de Apocalipse, que chama muito a nossa atenção, especialmente por tudo isso que está acontecendo nesses dias, por reconhecermos que cada ano que passa estamos se aproximando mais da volta do Senhor. E eu quero iniciar a nossa meditação nesta manhã no versículo 30 e 31 do capítulo 20 do Evangelho de João, que diz: Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontraram registrados neste livro, falando do Evangelho de João, do seu próprio Evangelho. E o versículo 31 diz: Estes, porém, esses sinais, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, em Cristo Jesus, tenham vida pelo poder do seu nome. É muito importante entendermos que João ele está deixando bem claro que a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus vem através de crermos em Cristo Jesus, crermos em seu nome e através do poder do seu nome possamos ter vida. Vida em Cristo Jesus. Eu quis iniciar com esse versículo, que é a ideia, é o coração, é o propósito do livro. O próprio discípulo de Jesus, o próprio apóstolo João diz: olha, eu registrei tudo isso e existiu muitas outras coisas que poderiam ser registrados acerca da vida de Cristo Jesus entre nós, mas isto que foi registrado tem o objetivo para que vocês possam crer que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Filho de Deus e que crendo nele tenham vida pelo poder do seu nome. Mas eu quero ler, na verdade, nesta manhã, para continuarmos com a nossa meditação, o capítulo 1 do livro de Apocalipse. Nessa versão ao qual nós estamos lendo é a versão NVT, É uma versão mais nova, uma tradução mais nova, muito boa, que diz assim, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la ao seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes são aqueles que ouvem a sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos os verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Então eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento do reino e na presença e na perseverança para a qual Jesus nos chama, estava exilado na ilha de Patmos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito
De repente, ouvi atrás de mim uma voz forte, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha 7 estrelas, e a sua boca saía uma espada afiada de 2 lados. A face brilhava como o sol em todo o seu esplendor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, colocando a mão direita sobre mim, disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Este é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. O livro de Apocalipse, ele é rico em símbolos, em simbologia, em números, né? Em descrição profética, né? Em profecias. Mas nós não vamos agora falar sobre profecias, até porque no momento ao qual nós estamos vivendo, a internet está inundada, repleta de profecias de todos os tipos, inclusive de pessoas falando até datas para o arrebatamento da igreja, né? E isto não é viável. Por mais que nós reconheçamos e reconhecemos realmente que o dia se aproxima, que a volta do Senhor se aproxima, que o arrebatamento da igreja se aproxima, que várias profecias estão se cumprindo em 3 áreas, né, com a humanidade, com a igreja e com Israel. Por mais que reconheçamos inúmeras situações, né, por mais que reconheçamos que a igreja está com seus dias contados sobre a face da terra, mesmo assim, nós não podemos datar, nós não podemos dar uma data para a volta do Senhor Jesus. O versículo que nós iniciamos a leitura diz que nós devemos crer no nome de Jesus todos os dias, fielmente, para que possamos ter vida em seu nome. E aqui o capítulo 1, eu quis ler todo o capítulo 1 na versão NVT do livro de Apocalipse, né, do versículo 1 até o final do capítulo, né, o versículo 20, e nós podemos reconhecer algumas coisas que é para o nosso consolo e para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, a revelação é de Cristo Jesus, dele e sobre ele. E ele traz essa revelação a João, né, o apóstolo, seu discípulo, e através do seu anjo. E ele diz claramente, primeiramente, né, que essa revelação é a palavra de Deus, é o testemunho fiel de Cristo Jesus, e por isso acreditamos nela. E ele diz: feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem essa mensagem e a obedecem. E nós somos felizes porque podemos não somente ler e meditar na palavra do Senhor, e no livro de Apocalipse não tem que ser para nós um livro velado, fechado, ou um livro de medo, de terror, né, de desespero, mas um livro de esperança. É um livro, sim, que retrata a ira de Deus contra o pecado no mundo, mas é um livro que relata, acima de tudo, a salvação em Cristo Jesus, né? A salvação através do sangue derramado na cruz do Calvário, sangue deste que nos ama, como diz aqui logo no versículo 5, né? Que ele é o primeiro dentre os mortos, né? É o primogênito dentre os mortos, o governante de todos os reis da terra,
O Senhor Jesus tem todo o domínio e governa sobre todos. Governa e tem o poder e a autoridade sobre todas essas coisas. E o mais importante, que diz que a Ele seja toda a glória, toda a adoração, porque Ele nos ama. O Senhor Jesus me ama, o Senhor Jesus te ama, e por nos amar, nos libertou de todo o pecado. E Ele nos fez, através do seu sangue, né, nos fez um reino de sacerdote para Deus, nosso Pai. Sim, Ele voltará e todo olho verá, mas primeiramente Ele vai se encontrar com a sua igreja. E quando aqui a palavra de Deus diz que o tempo está próximo, alguns podem desdenhar e não entendem e falam: como pode estar próximo? Há 2000 anos atrás isso foi escrito e diz que o tempo já estava próximo. Mas a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E quando diz aqui que o tempo está próximo e que tudo está para acontecer, é tudo de uma forma completa. É a ideia que quando isso se desencadear, tudo vai seguir a sequência já pré-ordenada. O que João, nosso amado irmão em Cristo Jesus, deixa registrado também é que ele é o nosso companheiro e por causa do reino de Deus e da perseverança em Cristo Jesus, ele estava exilado na ilha de Patmos por causa da fidelidade de testemunhar e pregar a palavra de Deus. E todos nós somos chamados para testificar e testemunhar de Cristo Jesus é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Cristo e pelo seu sangue os nossos pecados são perdoados e que Ele nos ama e Ele nos fez dele um reino de sacerdotes. E a visão de Cristo Jesus glorificado é estupenda. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele tem na sua mão direita 7 estrelas, ele tem a sua descrição é maravilhosa, nós não vamos entrar no contexto da descrição, mas o mais importante é quando João o vê, ele desmaia, ele cai como morto, mas vem o Senhor, põe a mão direita sobre ele e diz assim: não temas. 365 vezes na Bíblia está escrito não temas. Então, meu amado irmão, não tema o momento ao qual nós estamos vivendo. Não tema, porque a visão aqui de João, no capítulo 1 de Apocalipse, é uma visão que tem que trazer para nós consolo e segurança de fé em Cristo Jesus. Segurança porque ele diz que ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que vive, ele é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Ele se identifica com o primeiro e o último, com o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tal, né, no hebraico. Ele esteve morto, mas agora vive para todo sempre. E ele tem a chave da morte e do mundo dos mortos. Só morre quem ele determinar que morre. E em Cristo Jesus, na fé, no nome de Jesus, nós temos poder para viver, para ter vida e vida em abundância. E aí ele diz: portanto, escreva às igrejas. Aqui, as 7 igrejas, né, da Ásia têm a representatividade de toda a igreja, de todos os tempos, em todos os momentos. E ele diz: olha, o mistério que você viu na minha mão, o mistério das 7 estrelas e dos candelabros, representa a igreja. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus estava transmitindo para João é: fique tranquilo, não temas, porque a igreja toda está em minhas mãos. Ele tem a chave e o poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Ele tem o poder da vida. Ele é a vida para cada um de nós. Ele tem o controle, o poder e a autoridade. A igreja está nas mãos de Cristo Jesus. Por isso louvamos e glorificamos. Descanse no Senhor. Ele tem todo o poder. Ele tem as chaves. Ele tem a igreja. Ele determina todas as coisas. Ele tem todo o poder. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, obrigado por esses momentos na tua presença. Que este início de estudo, esse início de meditação nos escritos de João, ó Deus, possa verdadeiramente nos conduzir a descansarmos no Senhor e a termos a nossa segurança no Senhor, porque o Senhor tem
nas tuas mãos todas as vidas estão nas tuas mãos. Ó Deus, o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade, o Senhor tem as 7 estrelas nas mãos, o Senhor anda no meio dos castiçais, o Senhor tem o poder e a autoridade sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos meus amados irmãos que nasceram de novo e que através do sangue do Cordeiro foi separado para Ele, e através do sangue de Jesus temos o perdão dos nossos pecados e temos o nosso nome escrito no livro da vida, e através